Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Primeiro porque já tem um tempo que a gente não se vê, já tem uma semana, já tem um domingo que a gente não se encontra já dá saudade. Imagina 2 domingos, né? Mas a gente vai se ver dia 8 agora de janeiro, a gente vai estar junto de novo, primeiro culto e culto com ceia, às 18 horas. Então eu espero todo mundo dia 8 de janeiro, às 18 horas, para a gente se ver de novo, né? E tá junto. Mas eu queria trazer uma mensagem de ano novo. Nesse primeiro dia do ano, normalmente se fala muito do que se fez no ano passado, do que projeções para o futuro. Vou chover no molhado se eu falar para vocês que o ano de 2022 foi um ano cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de desafios. Todo mundo já sabe, você viveu a sua história no ano de 22, eu vivi a minha e nós vivemos a nossa como igreja. E eu queria essa manhã falar 2 coisas para vocês, os caminhos que a gente tem para o ano de 2023. Primeiro, caminhos pessoais, você, com a sua família, os seus sonhos, com a sua maneira de ver a vida, as suas reflexões, os seus caminhos. E o segundo é como igreja, como comunidade. Você que é membro dessa igreja, você que é frequentador da Igreja Batista Betel, eu queria falar com você, para que a gente no ano de 2023, a gente melhore ainda mais os nossos relacionamentos entre nós e também com Deus. Os caminhos que a gente toma, os sonhos que a gente tem, os planos que a gente faz, todos eles precisam ser submetidos à vontade de Deus. E nesse 1º de janeiro, eu queria trazer para você uma mensagem que não é mais um caminho ou que não vai cair na monotonia do discurso vazio. Eu queria trazer para você o que Paulo ensinou para nós. A gente, esse ano de 2022, eu particularmente, como pastor e também como pessoa física, Alexandre, na vida, na rotina do dia a dia, eu tive muitos desencontros, tive alguns reencontros, mas esse ano de 2022 eu tive muitas reflexões e eu tive um olhar para dentro de mim diferente. Comecei a olhar um pouquinho mais com honestidade para dentro de mim. Isso foi muito bom para mim. E não é que eu quero fazer um outro caminho, não. Eu quero continuar o que em 2022 eu comecei, que é um olhar honesto para dentro de mim. Um caminho que eu já escolhi traçar, que é o caminho da transformação, o caminho da honestidade, o caminho de saber onde se errou, resolver, pontuar e seguir, sem desanimar. Isso eu aprendi com muita leitura. Mas não é a leitura de Mateus 5, 6 e 7 que eu sempre falo para vocês fazerem, não é essa. A leitura agora é de um caminho sobremodo excelente, um caminho que está para além dos caminhos convencionais, um caminho que a gente sempre ouve, mas pouco faz reflexão. Então, nesse 1º de janeiro, nesse primeiro dia do ano, a minha palavra para você é a palavra do apóstolo Paulo, que é das coisas mais lindas que a Bíblia tem para nos ensinar, porque Paulo fala a partir da sua própria transformação e do seu encontro com Jesus. O caminho que ele decidiu percorrer. E ele vai dizer o caminho de uma maneira muito espetacular. E eu queria compartilhar com você esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Lê ele na perspectiva da Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson. Eu queria fazer uma reflexão contigo hoje, que você pode estar sozinho hoje aí na sua casa, você pode estar sem a sua família, ou você pode estar com um monte de gente em casa, mas saiu um pouquinho, porque já não aguenta mais aquela muvuca, e você entrou no quarto, entrou em algum lugar, só para fazer essa reflexão, essa pequena devocional de 1º de janeiro. E eu queria que você entendesse esse nosso encontro aqui virtual, e esse nosso papo, como uma pequena devocional para o ano inteiro, para o ano que vai começar. Tem muita gente que não acredita nessa coisa de ano novo, e realmente, se a gente for parar para pensar, não muda nada, é um dia depois do outro dia. Mas como a gente convencionou esse
esse novo fôlego, essa nova perspectiva, é bom a gente entender, é bom a gente começar a partir de pontos de reflexão, pontos de intersecção, pontos de aprimoramento. É bom a gente recomeçar, rever algumas coisas, rever alguns caminhos e continuar afirmando caminhos que têm dado certo. Então entenda isso, esse momento nosso aqui hoje, como uma devocional para um começo de ano, tá bom? Então eu vou ler com você rapidinho 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai apresentar para nós um caminho muito melhor, muito mais excelente. E ele vai dizer assim, nas suas palavras: se eu falar com eloquência humana e com a êxtase própria dos anjos, e eu não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada, que é o que muita gente está vivendo. Ele é um rangido de uma porta enferrujada. Ele não abençoa mais. Quando a gente fala, você imagina você ser alguém que quando é lembrado só pelas falas ruins, pelo jeito ruim, pela maneira ruim que se comporta? Por mais intenção de ser bom, você não consegue passar de uma porta rangendo, enferrujada, uma porta barulhenta. Ela até tem a sua função de proteger, mas ela já perdeu a essência, ela mais irrita do que abençoa. Eu fiquei pensando nisso esse ano foi muito, isso foi muito confrontador para a minha vida. Eu não sei, às vezes eu achava que eu só atrapalhava, e eu só atrapalhava mesmo. Não era só um jeito de ver a minha vida, não. Eu comecei a achar que realmente tem palavras minhas, coisas que eu disse, não abençoaram, não foram bem colocadas, não foi motivadas por amor. Foi motivada por vaidade, por ganância, por interesse. E se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, se eu não tiver amor, esquece, nada serei. Eu posso ser crente, posso ler a Bíblia, posso falar a verdade, posso falar o que eu quiser sobre a palavra de Deus. Se o que me motiva não é o amor, não vai dar. O vazio vai continuar. Se eu der tudo o que eu tenho aos pobres, se eu criar uma ONG, se eu virar um mártir, se eu for o cara mais inteligente do mundo, se eu não tiver amor, eu não chego lá. Eu não chego a lugar algum. Se eu não conseguir amar, eu jamais vou chegar naquele lugar que eu tanto almejo. Então não importa o que você diz, o que eu diga, não importa o que você crê, não importa o que você faz. Se você não tiver amor, você está falido. Você vai quebrar. E eu aprendi isso. É muito difícil lidar com essa coisa de eu quebrar, eu falir. Pois é, sem amor a gente vai falir. A gente vai falir nos negócios, a gente vai falir na vida, nós vamos falir vamos ficar sem dinheiro, ou vamos ficar com muito dinheiro. O fato é que nós vamos nos perder. A gente vai entrar numa crise que não vai ter volta. E 2022, aliás, antes de 2022, eu comecei a perceber isso na minha vida e comecei a mudar. Eu estou nesse caminho, eu não cheguei lá. Talvez você também está nesse caminho. Talvez você nem entrou nesse caminho. O fato é que você precisa entrar nesse caminho excelente, que é o do amor. Nós como igreja, eu como pastor, tenho uma preocupação muito grande com a igreja. Depois da pandemia, eu vi muito pastor desistir. Grandes pastores sem expressão, muitos estão cansados e muitos desistiram. Se acontece e aconteceu com pastores, imagina com você. Que pastor, a gente imagina assim, ele é forte, ele vai conseguir, ele tem mais resistência, ele tem um casco mais
mais forte. Imagina, com alguém que estudou a vida inteira, tem uma vocação para servir, para pastorear a gente, e esse pessoal está parando e desistindo. Imagina os nossos irmãos que estão na vida aí, batalhando, também estão desistindo. E eu percebi que essa desistência tem muito a ver com 3 coisas que a gente vai falar aqui, que Paulo vai dizer. E ele continua dizendo assim que o amor não desiste. Não desista. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não é snob. Nós vivemos na era da ostentação e a era da ostentação vai dizer para nós quem é quem. No amor, a régua está muito acima da ostentação. Isso tem um peso tão grande na vida. O amor não quer o que não tem. O amor não mente. O amor não é soberbo. O amor não se impõe sobre os outros. O amor não perde a estribeira. O amor não canta vitória em cima daquelas pessoas que foram derrotadas. O amor enxerga o outro como alguém que precisa ser sempre ajudado. O amor, ele equilibra a gente, sabe? Coloca a gente no lugar. A gente não perde a linha. Não dá para ficar perdendo a linha. Nós perdemos muito a linha, sabe? Perdemos amigos, perdemos gente que a gente confia. Esse ano eu falei muito sobre reduzir as pessoas, sobre os seus pensamentos, a maneira como elas pensam sobre a vida. Não faça isso. Não perca amigos por coisas que não valem a pena. Como eu disse, o amor não festeja a derrota dos outros. Não tem prazer na derrota do inimigo. O amor confia, sempre confia. E a gente precisa sempre confiar em Deus em qualquer circunstância, seja ela qual for. E caminhando para o final, queria dizer que o apóstolo Paulo vai dar uma dica fundamental para a gente, para o nosso futuro. O seu futuro, o meu futuro e o futuro da nossa igreja. Ele vai dizer que o amor nunca morre. E qualquer palavra inspirada, qualquer coisa dita, qualquer ideologia, um dia ela vai ser esquecida. Qualquer força e intencionalidade de projeto social, qualquer cultura, tudo isso vai ser esquecido. A única coisa que não será esquecida será o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o nosso futuro depende disso. Depende de crer no amor de Jesus, na fé que nós temos em Jesus e na esperança que nós temos em Jesus. Paulo vai finalizar a sua fala e eu também vou finalizar a minha aqui dizendo para você o seguinte, que até chegar à perfeição, até quando o perfeito chegar, nós temos 3 coisas que vão guiar a nossa vida. E elas vão atravessar a eternidade. 3 coisas. Paulo vai dizer a confiança firme em Deus, a esperança inabalável e o amor extravagante, o amor extraordinário. E ele vai dizer que dessas 3 coisas, esperança, fé e amor, o amor é o mais importante. Então o futuro seu, da sua família, da sua casa, o futuro da minha casa, o futuro da minha família, o nosso futuro como igreja, o futuro da nossa amizade depende dessas 3 coisas. Fé, porque a igreja precisa dos seus santos. A igreja não precisa de estratégia, a igreja não precisa de novos planos, a igreja precisa de gente como você e como eu. A sua família precisa de você. A minha família precisa de mim. Os meus amigos precisam de mim. Precisam que eu entenda que eu preciso amá-los. E que esse amor vem de uma fé extraordinária em Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Então a igreja não vai acabar, como a sua família não vai acabar, como os seus sonhos não vão acabar, porque esse tripé, fé, esperança e amor, é o que a gente vai levar para a vida inteira. Então,
não tenha medo do futuro, não tenha medo do presente. Que 2023 seja um ano em que você escolha percorrer esse caminho, o caminho do amor. Que esse ano de 2023, que hoje, 1º de janeiro, você entenda que você precisa amar, você precisa ter esperança e você precisa ter fé em Jesus, fé no seu evangelho, aprender com ele. Isso vai te dar força, força para caminhar, força necessária para que o futuro esteja garantido. Ou melhor, o futuro já está garantido. É só colocar o pé nele. O projeto de Jesus para você é um projeto extraordinário, maravilhoso. Que em 2023, ou você continue nesse caminho, ou você entre nele definitivamente. E que a gente possa se encontrar bastante nesse ano. Bastante. Eu quero ver vocês sempre aqui com a gente. Domingo a domingo, batalhando, lutando pela igreja, trazendo pessoas, falando do amor de Jesus, para que a nossa comunidade continue viva e que sua família continue viva. Que a gente aprenda com Cristo. Eu queria fazer uma oração por você e que o seu dia hoje seja um dia maravilhoso, em família, em paz, e que o amor de Jesus esteja sobre a sua casa. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por esse ano que passou, 2022. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada família da igreja, cada pai, cada mãe, cada filho, cada avô, cada avó. Abençoa as nossas lideranças, que o Senhor abençoe os nossos pastores, que o Senhor abençoe os nossos planos e sonhos, como comunidade, como família. E que a tua mesa, Senhor, esteja sempre disponível para todos que precisem. Que nós possamos amar mais, que nós possamos ter ainda mais fé e que a esperança não morra nos nossos corações. Pai, abençoa cada um que participou desse culto, dessa devocional, dessa pequena devocional. E nos ajuda, Senhor. Cuida de nós nesse ano de 2023. Te pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus te abençoe.